Salve, salve, sucessores e sucessoras! Bem-vindos de novo aqui ao Sucessão 360, nosso podcast aqui patrocinado pelo Inepad. Hoje eu tô aqui com o meu sócio, Lucas. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí mais uma vez por prestigiar. Hoje a gente está aqui com o Leonardo Carvalho, que é sucessor e diretor comercial? Não, diretor da Comercial Carvalho. Da Comercial Carvalho. É, me confuso se era diretor comercial. Cara, se apresenta, fala Pô, um pouquinho primeiro... de vocês também. Legal. Valeu, galera. Obrigado. Primeiro aí, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É o primeiro que eu tô gravando, então vai ser uma surpresa. Acho que vai ser um papo super bacana aí. Bom, eu tô na Comercial Carvalho, uma empresa familiar. A gente atua como distribuidor atacadista de material para construção civil. Hoje a gente atua sob duas grandes marcas, que é a Comercial Carvalho e Fast Obra. Comercial Carvalho tem um foco maior no B2B, então já atende loja de material de construção, construtoras, indústrias, a gente separa o negócio por BU, né, por unidades de negócio, e também o Fast Obra, que tem, esse ano completa 5 anos de caminhada aí, é mais focada para o online, mais focada para o B2C, e por coincidência, hoje a gente está completando 26 anos de empresa, então é aniversário, hoje dia 4 de junho é aniversário da Carvalho, então a gente tem 26 anos de estrada aí. Então é um prazer estar aqui com vocês, bacana demais. Pô, legal, Leonardo. E conta um pouco de você também, né? Você contou da empresa ali, da distribuidora. É uma distribuidora, né? É uma distribuidora. É uma distribuidora para materiais de construção. Para materiais de produtos. E o Fast Obra... O portfólio é o mesmo. Tá, mas aí você vende direto pro consumidor final. Daí vende pro consumidor final. Porque a pessoa online. tá fazendo uma obra, pode ir lá e comprar direto no Fast. Tá. E você, cara, conta um pouquinho de você também, sua formação, sua trajetória, né? Que você tem aí de especialidades, enfim, e sua atividade hoje dentro da empresa. Legal. Bom, eu tenho formação de engenharia civil, tenho pós-graduação em administração, depois logo que eu saí da faculdade eu fiz administração. Tô lá há quase 17 anos, então tenho uma caminhada boa aí, sou pai do bem de 5 anos. Gosto de praticar esporte, pratico tênis, então hoje o tênis me pegou assim, então é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Hoje eu atuo lá como diretor comercial, então eu fico mais na parte comercial e mais na parte de compras ali, novos negócios. Então hoje a empresa é familiar, meus pais ainda estão no negócio, ainda tocam o negócio. Tem eu e meu irmão, então a gente tá super à frente. Meu irmão, apesar de ser mais novo, entrou um pouquinho antes de mim, e a gente tá nessa caminhada. Então eu brinco que o meu irmão é porta para dentro, eu sou porta para fora. Então a gente se complementa bem ali mais administração, mais operacional, e eu fico mais literalmente da porta para fora. Então a gente consegue se combinar super bem ali. Tem outros irmãos ou não? Só nós dois. Vocês dois. Só nós dois. E conta um pouco da história dela, como é que foi, assim, seu pai que é o fundador? Meu pai fundou... Você falou quanto? 26 anos? 26 anos hoje. Cara, a história da empresa nasceu meio que na dificuldade, assim, então não é uma empresa que foi desenhada para dar certo ou ela nasceu mais ali na sobrevivência mesmo, para poder dar base para a família mesmo, para poder dar os ganhos da família, e ter uma história bacana, assim, porque meu pai, numa época, estava numa situação bem complicada, assim, ele foi numa festa de família, da família dele, né, e daí um tio dele vendia um produto e ele estava naquele momento ali, não tinha muito o que fazer, tava meio, né, ele estava trabalhando, mas não estava ali muito bem encaixado, e o tio dele apresentou esse produto para ele, ele começou a vender, e ele começou a vender tanto que o tio dele repassava para ele esses produtos, que daí falou assim, cara, você tá vendendo mais do que eu, então toma aqui, começa você direto na indústria lá, começa a pegar o produto e começa a vender. E a Carvalho nasceu de uma venda de porta a porta, então... naquela época, né, a gente tá falando de 26 anos atrás, 27, né, que a gente fala 26, que é a empresa formal mesmo, quando abriu o CNPJ ali, mas ela nasceu um pouquinho antes disso. Então meu pai na época passava de carro nas empresas, o foco no inicial era a funilaria e pintura, né, tipo lojas as oficinas que fazem reparação automotiva em carro. Então ele passava, deixava o produto, depois, no mês seguinte, na semana seguinte, né, numa frequência, ele ia lá, recebia o pagamento daquilo lá, deixava mais material, e aquilo foi acontecendo, até que ele começou a atrapalhar os lojistas que atendiam essas lojas,
E Deus falou assim, pô, você tá tirando venda de mim, porque eu vou lá vender, você já passou, antes de eu chegar lá, você já passou e eu não consigo atender o lojista. Então, vamos fazer um acordo aqui, eu compro de você e você não vai mais lá. E daí que nasceu, e daí nessa história toda, aí o pessoal começou a pedir mais produtos. Então começou a aumentar o mix ali, né? Era um mix super limitado ainda. E daí a história se seguiu. E depois, daí andando um pouquinho aí para ver onde eu entro ali, quando eu entrei na empresa, a gente tinha basicamente duas marcas principais que a gente trabalhava. E até uma curiosidade, eu entrei na empresa, meus pais, pô, a gente ficava num salão de 150 metros quadrados. A empresa começou em casa, né? Tipo, a gente tinha um salão de festa em casa e tal, foi montado lá. Depois a gente foi para um salão comercial, que não dava 150 metros quadrados. E, pô, meus pais montaram sala para mim, computador, aquela coisa toda. E, cara, eu odiei aquilo. Eu falei, meu, eu não quero isso para mim, tipo, não deu match aqui. E eu tinha acabado de me formar em engenharia, já tinha feito estágio em alguns lugares. E daí o meu ex-chefe, né, que era o dono da consultora, falou assim, Léo, volta que eu preciso terminar 2 empreendimentos e você me ajuda a terminar esses 2 prédios que a gente tá fazendo. E daí eu saí fora. Daí entrei, fiquei, sei lá, 6, 8 meses na empresa e saí. E daí depois de um período, eu fiquei acho que 1 ano e pouquinho fora. E eu falei, cara, se eu for voltar um dia, eu não quero voltar para ter aquela figura de filho do dono, sabe? Que fica lá só fazendo o que já está sendo feito e não traz nada de novo. E daí eu comecei meu pai me chamou na época para ajudar ele, porque ele participou de uma feira, que é o Boat Show, que é uma feira náutica, que acontece em São Paulo, Rio, hoje acontece em mais lugares. E ele precisava de ajuda ali para poder estruturar, montar stand, aquela coisa toda. E eu nele, a gente não tinha marketing, não tinha nada disso. E daí eu falei assim, então eu volto, mas eu quero voltar para poder ajudar e realmente fazer o negócio prosperar, fazer o negócio crescer. E daí voltei, tipo, fizemos uma feira, foi, pô, super bacana, assim, a feira. E daí eu me lembro um dia que eu fiquei sentado literalmente sentado, assim, tipo, na expedição, onde a gente tinha 2 veículos na época de entrega, que já era veículo próprio. A gente tem essa característica até hoje, a gente tem frota, a gente tem transportadora no grupo. E eu falei, cara, a gente vende basicamente 2 produtos, né? E um deles era importado. Eu falei, se a empresa amanhã decidir sair do país, a gente desaparece. Então a gente precisa ter mais produto ali, mais fornecedor para poder trazer, né? Para poder realmente aumentar nosso negócio. E, cara, daí comecei numa coisa atrás de fornecedor, daí vi que tinha match ali com o nosso negócio. Fui atrás de uns 6, 7 na época. Alguns deles estão com a gente até hoje, assim, deram super certo, foi bem bacana. E sempre focado no mercado automotivo. E daí lá em 2008, isso foi em 2007, 2008. Daí em 2008, 2009, tipo, as coisas começaram a acontecer bastante rápido. Eu percebi que a gente tinha uma oportunidade da construção civil. Né, a construção civil deu aquele boom, né, em 2008, lá, tipo, deu a crise em 2008, mas a construção vinha num momento legal, assim, que ela tinha saído de uma época bem complicada, e a gente tinha um pouquinho dos clientes comprarem com a gente, e falou assim, meu, você tem material de construção, né, os que a gente vende que é voltado para a construção civil, principalmente as indústrias, pediam pra gente, falei, bom, tem espaço aí, eu acho que dá pra gente apertar um pouquinho nesse buraco aí para poder ter uma participação. E daí nós entramos, daí montamos, daí a gente não tinha vendedor, era muito família, assim, então cada um fazia né, um pouquinho de cada coisa, e daí ali a gente começou a montar time, né, então lá em 2009 a gente começou a montar time, daí em 2010, um ex-presidente de uma das indústrias que a gente trabalhava, ligou para mim, que foi até uma surpresa, falou assim, ó, Léo, vamos almoçar, que eu tenho uma proposta que acho que vai mudar o negócio de vocês. E daí a gente veio para almoçar com ele. Ele falou assim, a proposta é vocês atenderem o pequeno e o médio varejo. Daí a gente falou de número, quanto a gente faturava na época. Tá? Assim, ó, a probabilidade é vocês duplicar o negócio de vocês em questão de 3, 4 meses. Caramba. E realmente... não, e da noite pro dia, assim, foi um negócio... Daí eu só falei, meu, topo. Tipo, eu nem sabia o que eu tinha que fazer. Né? Eu não tinha a menor ideia. Mas eu falei, cara, a gente tá dentro, a gente super topa.
E literalmente aconteceu, assim. E eu lembro que na época, como a gente não tinha time, daí saiu eu e meu pai, um para cada lado, né, para a região de São Paulo. A gente está em Santo André e Campinas, a gente tem 2 unidades, né, a nossa matriz fica em Santo André, na ABC, e hoje a gente tem uma filial em Campinas, que é interior de São Paulo, e saía um para cada lado de São Paulo, atendendo as lojas durante o dia. A gente cadastrava cliente, tirava pedido, faturava, carregava os carros para o motorista no dia seguinte sair, no dia seguinte de novo nas lojas e foi nessa batelada por alguns, sei lá, uns 2, 3 meses, até o negócio encorpar, estruturar. E a gente falou assim, bom, colocamos o pezinho na construção, né? Então a gente conseguiu agora, de fato, estar na construção civil. E, cara, daí pra frente as coisas foram acontecendo, a gente já tinha começado aquele movimento de montar time para atender construtora, e hoje ainda é a nossa a principal parcela de negócio é o atendimento a construtora, a construtoras e por aí vai. Pô, que legal, desculpa te interromper, mas então você acabou empreendendo dentro da empresa Sim, da própria família, sim. né, cara? E assim, como a gente gosta de falar um pouquinho de sucessão, assim, você teve algum tipo de resistência assim, do seu pai para fazer isso? Então, você sabe que isso é uma coisa, a gente fala muito disso, né? Tanto eu quanto o meu irmão, a gente literalmente viu a empresa nascer. Então, a gente acompanhou toda aquela dificuldade que é no começo de qualquer empresa que acontece, né? E a gente, como família, passou por momentos bem complicados, assim, enquanto família, né? Então, a gente teve momentos que a gente estava super bem e teve momentos que a gente não estava tão bem, né, financeiramente, falando assim. Então a gente viu todo esse desafio que meus pais enfrentaram para fazer o negócio levantar. Meus pais sempre trabalharam muito, assim, tipo, muito. Mesmo em momentos mais difíceis, eles sempre trabalharam muito. Então, acabou que o nosso processo de sucessão foi um processo que ele foi acontecendo, né? Não aconteceu de uma hora para outra, falou assim, ó, tô aqui a caneta, agora você faz isso, né? Então a gente foi tomando algumas coisas que não estavam sendo feitas na empresa, foi criando coisas novas, foi fazendo, e a coisa foi acontecendo, né? Então, a gente ainda está num processo de sucessão. A gente ainda não assumiu a empresa 100%, porque a empresa ainda pertence aos meus pais, né? Uhum. A gente tá nesse processo, apesar de a gente estar lá há muito tempo, ter feito muita coisa já, mas a gente ainda tá nesse processo, até por respeito a eles, né, que fizeram toda essa história. Mas essa sucessão, ela foi acontecendo, sabe? Então a gente foi pegando pedaços que não estavam bem desenhados, ou que não estavam sendo, não tinha olhar para aquilo, e foi caminhando. Então, foi um processo um pouco diferente do que acontece normalmente. A gente realmente viu a empresa nascer, viu a empresa sair de casa, ir para um endereço comercial, né, para um estabelecimento propriamente dito. E acompanharam todo o processo. Eu pergunto isso porque é comum, assim, mesmo que muitas vezes o fundador tem o desejo que o filho participe, mas tem aquele ciúme, né, de não deixar as coisas acontecerem. Mas, bom, como vocês participaram todo esse processo e, enfim, você ajudou a empreender novos negócios, então eu imagino que tenha sido mais tranquilo. E o seu irmão, você falou que ele tá na parte... o processo de entrada dele foi mais ou menos como o seu? Ou ele não, eu queria fazer carreira em outro lugar? Eu acho que o movimento foi parecido, foi muito no sentido de ajudar, assim, né? Então foi aquela coisa que você vai sendo absorvido ali. Vocês cresceram junto com Crescemos. Então, pra você ter uma ideia, a gente fala que a gente sofreu na época, mas a gente vê com bons olhos. Então, a gente quando tava na escola, por exemplo, com, sei lá, 13, 14 anos, talvez até um pouco antes, meus pais pegavam a gente na hora do almoço e a gente ia trabalhar com eles. Porque ficava nesse caminho aí de passar nas lojas, tirar pedido, essa coisa que eu contei pra vocês. Então a gente viu isso. Então, enquanto nossos amigos lá ia pra clube, ia pra casa de alguém, ia dormir à tarde, a gente ficava, tipo, na rua ajudando. E esse ponto que eu contei, que meu pai começou a vender mais do que o tio dele, até aí a indústria não conseguia atender no tempo que meu pai precisava na época também. Então a gente passava a tarde com eles, na maioria das tardes com ele na rua, trabalhando. E sempre foi uma coisa super, não foi nada que foi, você vai comigo, não sei o quê. E eles sempre quiseram a gente muito próximos a eles. Então
foi uma relação super saudável, assim, não foi nada, tipo, né, a gente olha pra trás e sente falta que a gente viu os amigos lá indo jogar bola, a gente não ia, né, mas não que a gente não teve infância, nada disso. E à noite a gente chegava, como essa indústria, ela não tinha condição ali de fornecer a tempo, a gente, você tem noção, tinha época a gente embalava material pros caras. Lá Então, na sua casa. lá em casa. Então a gente chegava à noite, ligava lá a novela, que na época era novela, tal, Jornal Nacional, e ficava lá grampeando, tinha que embalar, tal. Então essa era a nossa vida, sabe? Então a gente viveu isso daqui, não foi? Então a gente fala que tá no sangue mesmo, né? Então, empreendedorismo na veia, né? então a gente foi vivendo isso e, cara, a gente gosta demais do que a gente faz. Então a gente literalmente fez lá em São Caetano. Fiz em São Caetano, na Mauá. Na Mauá de engenharia civil. Porque no período da faculdade você também ajudava seu pai de alguma forma ou já não participava? Na faculdade menos. Menos. Na faculdade um pouco menos, até porque eu estudava de manhã, então na faculdade foi a época que eu mais me distanciei, assim, da empresa mesmo. Tá. Então, eu estudava de manhã e a faculdade que eu fiz, né, a Mauá, ela tinha uma característica que ela era um pouco integral, então tinha dias que eu ficava o dia todo lá. Então, eu mais foquei ali. Meu pai também forçou para que eu fosse para esse lado, para que eu estudasse mesmo. Entendi. Né? Então, eu acabei... Daí eu fiquei realmente muito focado em estudar mesmo, assim. Praticamente eu não posso falar que eu trabalhei. Comecei a fazer estágio, trabalhei, mas como estagiário, né? Tipo, não na família. Na própria empresa? Não. Em outros negócios. Eu trabalhei em 3 empresas diferentes. Em essência da família. E você, durante esse período, tanto faculdade como pós-faculdade que você trabalhou nessas outras empresas, você tinha... Como é que passava na sua cabeça, assim, né? Como sucessor? Porque você tinha, de um lado, a empresa da família. Sim. Que você sabia que era da família, que de alguma forma tinha um legado ali, tinha um patrimônio, tinha tudo. E de outro lado, você estava fazendo engenharia, que ainda que na época não tinha construção civil ainda na empresa, né? Não. Então não tinha construção civil ainda na empresa, não estava muito ligado ali ao negócio da família. E você estava vendo outras empresas. O que você queria na época? Você queria era seguir carreira profissional ou já pensava em ir para a empresa da família? Como que era o seu pensamento nessa época? Você sabe que a minha vontade maior era ter construtora, assim. Você queria empreender, mas queria empreender na construção civil. E até porque quando você é mais novo, e principalmente nessa idade de faculdade ali, você tem aquele sentimento de que você quer dar certo por pernas próprias e não por causa da família, né? Então a minha vontade, eu nunca tive, desde que eu entrei na faculdade, assim, até um pouco antes, talvez até pela minha história, pela escola que eu tive da empresa, da família, tudo, eu nunca tive cabeça pra tipo, que não fosse um caminho de empreender, de ser empresário, assim, porque você sempre, né, vai vivendo isso, então você meio que vai construindo isso. Então eu via muito, tinha as consultoras que eram menores, né, que não eram as consultoras, tipo, as grandes, as maiores e tal. E eu falo, dá pra eu ser igual a esse cara, porque, eu compro um terreno, construo, você fica aquilo na cabeça. Então, eu nunca passou, assim, pela minha cabeça no meu caso, que é engenharia civil, tá com o pé no barro lá em obra, por exemplo. Eu não tinha... Isso me dava um nó na cabeça, assim. Não tinha isso na cabeça, cara. Entendi. E tanto quando eu pensava, às vezes eu via meus amigos, né, indo pro caminho, e isso era uma coisa meio doida também, porque eu via meus amigos ganhando super bem, assim, na faculdade, e eu queria aprender, eu queria, tipo, aprender mesmo, sabe? Tipo, eu lembro que na época, o primeiro estágio que eu fiz, eu ganhava, tipo, R$300 por mês. E era em Perdiz, eu tava em Santo André, então de gasolina eu gastava mais do que eu ganhava, né? Então, só que eu queria estar ali pra, tipo, ver como o negócio funcionava. A minha cabeça era completa, assim, eu não via eu continuando ali, sabe? Então, nunca tive. Tipo, sempre tive a cabeça realmente de inventar coisa mesmo. E aí teve a segunda vez que você voltou pra empresa, que você falou que você começou a reempreender lá, e nesse momento aí você falou, não, agora eu quero seguir aqui. Aí eu fui picado. E hoje você entende que realmente é o negócio da sua vida ali, né? Até porque, pelo que eu entendi, embora você, como o Lucas falou, você é sucessor, mas ao mesmo tempo você também tem o perfil total de empreendedor, porque você montou o negócio junto ali, né? A gente pode falar que é também parte fundadora ali de partes na empresa. E aí, dessa parte da sucessão, né, que você falou que tá em processo e tudo mais, como que é a relação, primeiro, com seus pais, né, na empresa, relação profissional, com a família, né, essa normal confusão que a gente costuma ter de família e profissional, e com o seu irmão, principalmente, né, porque imagino que é quem você talvez tenha mais
contato ali na empresa? Cara, você sabe que a nossa relação é uma coisa que até é externa da empresa, assim, porque a gente recebe fornecedor, recebe alguns clientes, então assim, a gente tem muito contato com todo mundo e a gente sempre teve um contato muito familiar, né? Mesmo no negócio, a gente sempre teve essa característica muito familiar, seja com colaborador, seja com fornecedor, cliente, a gente sempre teve essa leveza de estar numa família e não numa empresa de fato. Então é muito natural, né? A grande maioria dos fornecedores que a gente trabalha hoje, eu que trouxe na época que fui, né, fui trazendo, fui construindo essa relação. Então, a ponte de contato na grande maioria dos fornecedores que a gente tem hoje dentro de casa, fui eu que participei ali. E todos eles, tipo assim, sei lá, a grande maioria ainda tem muita relação com a minha família, né? Então é uma coisa que, tipo, externa realmente a parte. E eu lembro que quando eu entrei na empresa, que éramos nós 4, a gente tinha, acho que na época tinha uma recepcionista e tinha uma tia minha, que era irmã do meu pai, que também trabalhava com a gente. Mas ela trabalhava como funcionária e tal. E todo mundo fazia. Tipo, todo mundo põe o dedo em tudo, assim, né? Então, vai faturar, todo mundo faturava um pouquinho, todo mundo ligava um pouquinho pro cliente, né? Todo mundo fazia de tudo um pouco. E até conta pessoal com empresa, era tudo misturado. Então, aquele caixa que era, cara, começo de empresa. Começo de empresa, normal. E daí eu falei, pra dar certo isso aqui, a gente dá certo. Caseira. Né? Caseira, literalmente. Eu falei, pra isso aqui dar certo, isso logo quando eu entrei, vamos separar. Vamos cada um ficar numa coisa. Não quer dizer que a gente não vá participar nas outras áreas. Obviamente, a gente senta, conversa, mas vamos cada um ficar numa área para poder a coisa andar. Então, tipo assim, se eu ficar na área comercial e eu tomar uma decisão errada, eu vou tomar, depois a gente conversa, corrige para não tomar de novo. E o mesmo com os outros, né? Com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. E assim foi indo, né? Então, desde lá de quando a gente começou, quando eu comecei a participar na empresa, a gente começou a construir essa relação de, mesmo não tendo uma estrutura hierárquica ali, nada disso assim de setor, porque a empresa era pequena, a gente começou a ter uma divisão ali, né? E ela funciona até hoje, né? A gente, obviamente, cresceu, tem mais áreas na empresa, tipo, tá infinitamente maior do que a gente era lá em 2008. Então, isso continua. E a nossa relação é até um problema, assim, porque a gente vai pra praia, fala da empresa, vai jantar, fala da empresa, né? A gente fala da empresa 24 horas, né? Então, eu sou casado, então minha esposa mesmo sofre com isso. A gente tá na mesa lá jantando, a gente começa a falar de um assunto aleatório, passa meia hora, plau, empresa, né? Então a gente discute muito isso, a gente vive muito isso, mas, cara, a gente se dá super, super bem, assim, tipo, muito, muito bem, graças a Deus. É uma coisa que a gente se orgulha em falar, porque realmente é um negócio muito família, prazeroso, assim, cara, muito, 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 muito. E tem outros familiares que trabalham hoje na empresa, a não ser vocês 4? Não. E os 4 estão ainda na ativa? Os 4 estão na ativa. Os 4 estão na ativa também. E não ter família na empresa também foi uma decisão. Tá. Pra gente não ter nenhum familiar, tipo, não ter primo, não ter tia, não ter sobrinho, não ter nada, porque foi uma decisão que a gente já teve no passado experiências que não foram saudáveis, de ter alguém da família na empresa. E daí é complicado, às vezes, né? É difícil. Você demite, né? Pois é. Quando admite é uma delícia, né? Mas na demissão é um problema. Então, a gente às vezes até rola uns papos, mas tal, não sei o que, tá sem trabalhar. Pra assim, tipo, esquece. Tipo, não é problema nosso, porque não dá pra gente trazer, porque não vai ser saudável pra ninguém, sabe? Então, a gente tem essa decisão muito bem acordada e tomada que não tem. Então, somos nós 4 ali, tipo. Você tá com quantos anos, Léo? Faço 39 agora esse ano. 39, quantos anos? Você tem um filho, você falou, né? Um filho de 5 anos. E seu irmão tem filho já? O meu irmão não. Não. Tá. Meu irmão é 3 anos mais novo que eu. Ele já é casado? Solteiro. Você já pensa em alguma coisa para as próximas gerações ou não? Tudo bem que é cedo, claro, mas assim, como é que vai ser? Ou até mudar a pergunta, como é que você enxerga, ou como é que vocês enxergam, né, a empresa aí para, sei lá, 10, 15, 20 anos para frente, ou não chegaram a pensar sobre isso? Assim? A gente pensa, mas eu tenho, né, o meu filho hoje mesmo estava na empresa, né? Peguei ele na escola e eu levei ele à tarde comigo, ele passou a tarde lá. E por incrível que pareça,
a gente tem o mesmo tratamento com ele do que a gente teve, né? Então, ele tem 5 anos, mas ele participa demais da empresa. E ele sabe tudo o que acontece, quem é quem, sabe caminhão, sabe quem faz o quê. Então, se vai dar certo ou não vai, só o tempo vai dizer. Eu não sei, até porque devo ter outros filhos, meu irmão também deve ter filho. Então, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Mas pensando em sucessão numa terceira geração, cara, a gente vai tentar fazer da maneira mais tranquila possível, para que seja algo que ele goste, despertar a paixão, para que, putz, sabe, construiu aquilo, né? Eu vivi isso, então eu sei que tem momentos que ele vai derrapar, que ele vai querer ir por outros caminhos e, tipo, tá tudo bem. É importante fazer isso. Então, a gente pensa muito, assim, em termos de sucessão, a gente tá indo muito por esse caminho, assim, sabe? A gente fala que a gente já tá formando a terceira geração, mas a gente não sabe o que vai acontecer. A gente chama de memória afetiva. Sim. Gerar memória afetiva dentro dos sucessores ali. A gente já falou com bastante sucessor e a maioria, cara, teve esse caminho parecido. Muitos aqui falaram, pô, meu brinquedo era a empresa, a gente ficava dentro da empresa, acho que é um caminho natural. Mas assim, vocês pensam em, de alguma forma, formalizar esses acordos? Você tem um acordo aí informal, né? Então, a gente não contrata familiar e tal. Mas vocês pensam que, sei lá, de alguma forma, vocês precisam formalizar esses acordos para o futuro? Então, a gente já discutiu isso, mas informalmente, né? Até a gente falou disso faz uns 15, 20 dias. E o pessoal fala, faz isso quando tá tudo bem, né? Enquanto tá tudo certo, etc. Mas, cara, é aquele negócio, enquanto tá bem, você não pensa no problema. Você não pensa nisso, né? Então, a gente sabe que vai vir filho, vai vir, tipo, né? Tem cônjuges. Tem cônjuge, tem uma série de coisas no pacote aí. Mas assim, se você perguntar hoje, Léo, tem alguma coisa? Tipo, a resposta hoje é não, assim, tipo, hoje eu não tenho nada previsto ou desenhada para fazer isso, mas pela forma que a empresa está caminhando, pelo tamanho que a empresa é hoje, é muito provável que a gente, não muito distante, a gente vá fazer alguma coisa até por segurança de todo mundo, assim, sabe? Imagino que pela sua idade, seu pai deve ter 60 e poucos. Meu pai de 58, 60 aí. Vai ter 64, né? 64, 65. E como que você está enxergando, ou como que você já conversa isso da possível saída dele, assim, né? Porque, claro, em algum momento, né, não sei, empreendedor sempre quer... empreendedor sempre quer, não para de trabalhar e não quer parar mesmo, e nem é bom parar, né? A gente fala que quem para adoece, mas pelo menos tirar o pé primeiro, né? Ele já tirou um pouco mais o pé, ele já passou mais para vocês e ele tá menos nessa linha... Porque você falou que ele tá na ativa, mas assim, que função que ele tem hoje lá e como que vocês estão imaginando essa transição, assim? Cara, hoje não teria, desculpa cortar, mas hoje não teria trauma a saída dele, no sentido de que vocês tocam eu acho a empresa tranquilamente. Eu acho que em termos de tocar a empresa, não. Tipo, a gente toca super tranquilamente. Eu acho que é um trauma mais emocional ali da figura, né? Que isso é uma coisa que eu acho que a empresa familiar tem muito disso, assim, né? A gente fala muito pra eles pros meus pais, pra eles curtirem mais, assim, mas deixa que a gente agora se lasca aí, né, pra não falar palavrão, e a gente dá conta do recado aqui e vocês aproveitem, viagem, tipo, que nem curte meu filho, né, curte o neto, pra realmente fazer jus tudo que eles conquistaram durante toda essa caminhada aí. Mas acho que eles mesmos já estão indo num caminho de tirar o pé, de curtir mais, e meu filho tem ajudado muito isso, assim, sabe? Então, acaba contribuindo para que esse movimento seja mais tranquilo, mas acho que, assim, a tendência, conhecendo a gente, sabendo tudo que a gente já fez, acontecer de uma forma super natural, assim, sabe? Então, da mesma forma que a gente entrou no negócio de uma forma pausada ali, que nem percebeu, né? Então, a saída também, tipo, eu acho que vai ser muito parecida, assim, sabe? Então... Entendi. Mas vocês não conversam sobre isso? Ele não fala sobre isso? Já falamos mais. Hoje não é um assunto que a gente conversa muito, assim, de... E hoje qual que é o papel deles, né? Seu pai e sua mãe hoje na empresa? Minha mãe financeiro,
Ela tá no financeiro junto com o seu A gente irmão. fala que ela é a dona do dinheiro, né? Então ela... ela Sempre é. Sempre é. E dá, super certo, assim, pô, tá dando por 26 anos, né? Não tem como falar que deu errado. E meu pai é parte operacional e, tipo, como um conselho geralzão, assim, né? Então... As dúvidas e questões mais estratégicas vocês levam pra ele. Sim. A gente discute... Mas ele é a figura em tese como se fosse o presidente hoje na empresa, a figura máxima. É a figura máxima. Tá. E em relação com os colaboradores, assim, o pessoal que, tipo, de alguma forma tem 4 pessoas ali, eles têm, imagino que deve ter, claro, uma hierarquia, coisa assim nesse sentido, mas em última instância é seu pai e tal. Essa relação, como é que fica? Assim, é tranquilo? O pessoal respeita mais ele do que vocês? Enxerga vocês já como empreendedores ou como filho do dono? O pessoal, tipo assim, de modo geral, o pessoal respeita demais a gente, assim. Até porque muitas pessoas que estão hoje na empresa, a gente que contratou, né? Ou eu ou meu irmão. Tá. Eu acho que a maioria até eu que contratei, até eu que fiz o processo de contratação, né? Hoje eu não tô mais tanto nessa contratação, tipo, a gente já tem outros processos de contratação, mas mesmo assim a gente participa da grande maioria. Mas, né, a nossa relação é, como eu falei, é muito como família mesmo, questão de respeito, então o pessoal respeita muito a gente, assim, os 4, tipo, há esse respeito por todos, assim, então, não vejo, assim, tipo, a figura do meu pai é o que você falou, a figura do meu pai é uma figura, tipo, a mais importante na empresa, e a gente tá ali desempenhando o nosso papel, né, então é como se fosse uma figura até mais institucional da imagem, né? Tanto que você sabe que eles não tinham essa imagem, né? Porque como a gente foi ali rodando a empresa, os meus pais em alguns momentos sentiram que eles estavam de lado, assim, né? Falou assim, pô, o pessoal vem aqui, ninguém mais sabe quem é a gente, ninguém conhece a gente, ninguém vem na nossa sala. Rolou alguns momentos que foi super complicado, assim, emocionalmente pra gente ali. Eu sempre falei assim, meu, todo mundo que eu trago, a gente, conta a história, fala, não sei o quê. Todo mundo sabe quem vocês são. Todo mundo sabe a história de vocês. E em São Paulo aqui acontece uma feira que é a FEICOM, todo ano acontece, né? Uma feira super grande do setor da construção civil. E todo ano eu falava assim, meu, vai na feira, que é legal, não sei o quê. E daí ó, eles têm, né, alguns fornecedores que são amigos, tal, que tem uma relação super boa, e eles foram. Só que foi por um acaso, assim, eu tinha ido com o meu irmão no dia anterior, e eu me programei para ir 2 dias na feira, para poder ter tempo ali de relacionar e tal, e eles foram no dia seguinte. Só que como a gente já tinha visto algumas coisas, a gente queria ver outras coisas, a gente se dividiu. Falei assim, ó, anda vocês dois e anda nós dois para poder ter melhor, otimizar o tempo de todo mundo ali. Cara, daí eles começaram a ouvir coisas que nem eles imaginavam. Né, tipo, da história, pô, que legal sua empresa, eu fui lá, não sei o quê, eu tava louco pra conhecer vocês, porque os meninos falam de vocês, mas eu não sabia, porque parecia que era uma figura inalcançável, assim, sabe? E daí, cara, depois desse dia, parece que virou uma chavinha, assim. Daí eles entenderam realmente, tipo, né, que não... dá aquela impressão de que a gente meio que tomou a frente do negócio, né, que eles foram passar de lado, vamos dizer, e muito pelo contrário, tipo, a gente nunca deixou o legado Nunca deixou o legado. Pô, cara, depois, isso faz uns 2 anos já. Uns 2 anos. Foi pós-pandemia. Cara, foi legal demais, assim, literalmente foi uma viradinha de chave. Então, hoje, esse posicionamento, vamos dizer assim, cara, mudou completamente de figura. Sim. Pô, interessante, cara. E, assim, o seu irmão, você falou que ele tá... A gente falou um pouco da trajetória dele. Ele saiu para estudar também. Você falou um pouquinho disso, mas eu queria retomar isso para ver se a história dele foi parecida com a sua. Se em algum momento ele decidiu não continuar no negócio. Cara, meu irmão não. Meu irmão tem formação em Direito. Meu irmão é advogado. E a gente tem a Comercial Carvalho, tem Fast Obra, a gente tem a Waterproof, que é uma marca de químicos para construção civil, tem a Papercar, que é um produto voltado para floripintura, papel de mascaramento, e tem a transportadora. E na época, a gente tinha a Papercar, né, depois a Carvalho é a mais antiga. E a gente tem uma parte produtiva lá na empresa, que a gente faz né, a gente tem uma conversão de papel ali. E o meu irmão começou a ajudar nesse processo.
Meu irmão Desde o começo. Desde o começo. Em nenhum momento ele saiu. Não desde o começo da empresa, mas desde o... Assim, porque o meu pai começou a vender papel de mascaramento, comprou de terceiro, daí ele comprou máquina, né? Começou a... Vocês industrializam, então? A gente industrializa um pedaço. Entendi. Então a gente trouxe um pedaço do negócio que não era nosso, né, pra gente ali. E o meu irmão começou a fazer isso. Então meu irmão rebobinava papel na época. Então ele... Mesmo esquema, tipo, ele trabalhava, fazia as coisas que tinha que fazer ali da empresa, tal, não sei o que, estudava, ajudava meu pai com essa parte do papel, e daí estudava junto, tal, não sei o que, e foi indo. Daí ele fez estágio na prefeitura, ele fez um estágio só que foi na prefeitura. Mas ele nunca saiu, assim, desde que ele entrou, tanto que ele entrou antes de mim. Meu irmão é 3 anos mais novo que eu, e ele entrou, acho que uns 2, 3 anos antes de mim na empresa, para realmente começar a trabalhar, assim, né, porque até então a gente só tinha se divertido na empresa. O plano dele desde o início era trabalhar na empresa. Ele estudou mais por formalidade, talvez por exigência. Cara, assim, eu acho que o estudar foi sempre uma coisa que meus pais sempre bateram muito na terra com a gente, assim, muito. Até pelo que eles viveram, assim, tipo, né, dificuldade e tal, não sei o quê. Eles sempre... tanto que quando eu tava na faculdade, meu pai falou assim, não faz nada, tipo, só estuda. Porque, assim, na cabeça do meu pai, era assim, tudo é errado, você tem a tua engenharia pra você tocar a tua vida, entendeu? Meu pai sempre teve esse pensamento muito forte em cima da gente. Comigo na engenharia e com meu irmão no direito. Ele nunca falou, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele deixou a gente escolher. A gente escolheu por vontade própria as faculdades. Mas foi muito pautado em cima disso, assim. De ter uma válvula de escape. De ter uma válvula de escape, justamente. Legal. Leonardo, a gente está caminhando para o final aqui da conversa, mas eu queria assim, pedir para você. A gente produz conteúdos para sucessores, né, de governança. Cara, que dica que você dá primeiro, para quem está querendo assumir o negócio da família, e para quem talvez esteja pensando em preparar o filho, assim, que você acha, na tua experiência, assim, de uma pessoa que assumiu? Até pela minha experiência e pelas outras coisas que eu vejo e vivo, assim, até de outras empresas, né, de amigo ou de conhecido, alguma coisa do tipo, eu sempre falo para quem eu tenho mais proximidade, assim, para que o processo seja o mais leve possível, para que não se torne uma obrigatoriedade. Óbvio que o tamanho da empresa influencia, né, o tamanho que eu entrei na empresa quando ela era uma realidade, talvez quando meu filho for entrar, uma realidade completamente diferente da que eu entrei. Só que eu acho que tem um ponto ali que sempre vai ter um lugar que ninguém tá olhando da empresa, né? E eu acho que se a pessoa que for entrar, o sucessor, tiver a curiosidade e tiver a vontade ali de ir pelo caminho que tá sem ninguém olhar, eu acho que é um caminho que é mais saudável para todo mundo, assim, porque daí não entra em zona de conflito. Porque eu vejo muita empresa que o pai quer colocar o filho, põe no financeiro, porque o financeiro todo mundo tem que olhar, não sei o quê. Mas, pô, se o cara estiver no financeiro, ele não vai fazer a empresa perpetuar. Não. Geralmente não dá certo, né? Então, geralmente até numa coisa mais comercial, numa parte, se for uma indústria mais industrial, aquela coisa toda. Então, eu vejo muito que o pai, né, quem é o empreendedor que criou a empresa ali, quer colocar o filho aonde ele vê que está o problema, que às vezes até que ele não consegue arrumar gente boa, ou que envolve confiança, que a família naturalmente tem mais confiança, sim, então você acaba colocando. Mas eu acho que para os dois lados, o que eu vejo, o caminho mais saudável, assim, é que seja uma coisa transitória. Eu acho que assumir uma empresa não é um trabalho fácil. Não é um trabalho para qualquer um. Eu tô contando aqui um monte de história bonita, mas a gente passou por uma porrada de perrengue, tipo, coisas que, cara, a gente passou por momentos bem, bem, bem complicados, de contar na unha se ia dar para pagar, se não ia, coisa tipo... Eu tinha umas planilhas lá que eu via, tipo, descontava duplicata, fazia umas... A gente passou por momentos bem, bem complicados mesmo. Então, assim, você literalmente tem que ter muito estômago para resiliência para poder suportar isso. E assim, é bonito você, assumir a empresa do pai, que não sei o quê, aquela parte que a empresa tá montadinha ali, é só você
Parece que tá numa sala de comando, só mexendo os botõezinhos, mas no fundo não é nada disso, né? Então, assim, a dica, o conselho, né? Quem sou eu para dar um conselho, mas eu acho que é entrar num setor ali que não está sendo muito olhado, que tipo que talvez nem é tão importante para a empresa, mas dali você começa a ver outras empresas que você se relaciona, né? Você vai ganhando autonomia, vai ganhando também reconhecimento dos outros colaboradores, porque isso também influencia bastante, né? Porque é uma barreira que você vai ter que enfrentar. Primeiro é a família, depois é o colaborador, então você tem todo esse processo. E eu acho que é esse caminho, sabe? Para não ser aquela coisa muito, senta aqui nessa cadeira, é teu, tipo, e geralmente não funciona, sabe? Funciona. Então, eu tenho dois conhecidos mais próximos, que eu vi os dois colocando filho, e eu olhando de fora, eu falo, meu, se for desse jeito, não vai rolar, entendeu? Tipo, vai dar certo enquanto o pai tá no negócio. A hora que o pai sai do negócio, o negócio, tipo, talvez vai junto, assim, se não encontrar um caminho bom. Então, acho que tem que ser uma coisa muito... Que no meu caso é muito difícil falar, porque foi natural. Foi muito natural, sabe? Então... cresceu como empreendedor, né? Mas eu tentaria aplicar o mesmo que eu vivi, porque para mim funcionou super assim. E eu vi as empresas que fizeram coisas parecidas, né? Que a família foi introduzindo a empresa na vida, mas de uma forma ali, né, tipo, natural. Dia a dia. E até também para explicar, porque assim, o filho às vezes vê lá o pai, tipo, o pai tem isso, tem aquilo, conquista aquilo, mas não sabe de onde vem aquilo, né? E se a pessoa participa daquilo, ela fala, bom, meu filho mesmo já tem essa noção. Apesar da idade que ele tem, eu já tô, né, dando colocando algumas coisinhas aí, assim, ó, a gente tem isso, mas é porque o papai, o vovô, o titio faz isso, isso, isso. Então, pô, ele vai captando que não nasce na árvore, entendeu? Tipo, não vem de graça. Não vem de graça. Então, cara, acho que é pra tentar ser o mais natural possível, pra ser realmente uma transição e não uma da noite pro dia, tipo... Eu aproveitando o gancho, eu tenho uma última pergunta, cara. Você tá preparado pro teu filho não querer? Tô, cara. Hoje eu tô. E aí, o que você imagina, assim, caso o sucessor não queira, o que você pensa na empresa? E já emendar até uma outra pergunta também, complementando, que eu já queria fazer, como que você enxerga o futuro da empresa, né? Passando por esses dois caminhos aí possíveis, né? De ter sucessão ou não ter sucessão. E até para entender um pouquinho como é que você enxerga, você está no mercado, né? Principalmente de construção, mas outros também, mas de construção. Como é que você enxerga esse mercado para o futuro aí, né? De materiais de construção. Eu acho que respondendo o Lucas, eu acho que a empresa tem 3 caminhos, né, cara? Ou ela quebra, ou ela é vendida, ou ela passa por uma sucessão, né? Então, quebrar, obviamente, não é o que você quer. Não é o que a gente quer. Passar por, eventualmente, acho que falar em sucessão hoje ainda acho que é muito cedo, porque tem muita coisa para acontecer, né? Mas se sei lá, vamos supor que eu tenho mais filho, meu irmão também, ninguém quer assumir a empresa, a gente provavelmente vai trabalhar para a empresa ser vendida, né? Para alguém comprar, ou enfim, para poder para ela preservar o legado. Para ela preservar o legado. Acho que a gente iria por um desses 2 caminhos, assim, né? Trabalhar a sucessão, que acho que é o caminho mais prazeroso que teria, vamos falar assim. Putz, não deu, vamos por esse outro caminho aqui. Qual que você perguntou? Desculpa. Um pouquinho como que você enxerga o futuro, tanto da empresa, né? Assim, em termos de crescimento, de coisas novas e também com a mudança que está tendo de tecnologia, tudo isso aí. E do futuro da própria construção civil, né? De materiais, ou seja, da comercialização de materiais de construção civil, né? A gente, no nosso segmento, a gente é visto como a frente do tempo, assim, né? Então, se a gente pegar concorrentes nossos, que estão ali, né, obviamente, no mesmo mercado, a gente está sempre alguns passos à frente ali, sempre para tentar, que a gente já está no digital, a maioria não está, né? Então, a gente sempre tenta trazer coisa nova pro mercado. Mas a gente ainda enxerga muito potencial no mercado e na empresa, né? Tanto que a gente fica num dilema assim, que a gente fala, pô, a gente fatura X, e ao mesmo tempo a gente fala assim, a gente fatura muito pouco, ainda pra gente crescer uma infinidade ainda, né? A gente, pô, olha esse player até de outros negócios que se confunde um pouquinho com a gente ali, a gente fala, meu, dá pra gente ir muito além ainda, sabe? Então,
a gente ainda vê muito, muito, muito potencial na empresa. Então, assim, a gente, mesmo, né, a gente hoje está com um tamanho que a gente acha que é um tamanho bacana, assim como empresa, de faturamento, número de funcionário, mas a gente vê ainda potencial de estar muito maior, sabe? Tipo, de ter mais filial, de ter armazéns maiores, de logísticas maiores. Mas enfim. você não enxerga, por exemplo, a tecnologia atrapalhando o seu negócio? Ou atrapalhando, ou agregando, mas no sentido de estar olhando para isso? Tecnologia da construção civil, tô dizendo, né? Porque ela tá mudando Então, consideravelmente aí nos últimos anos. vai Né? mudando, só que vai mudando também a gente mesmo. A gente, até 2 anos, a gente trabalhava com uma campanha de marketing que era de solução. A gente não vendia produto, vendia solução justamente se apoiando a isso, né? Porque para não ficar aquele negócio de vender produto, Entendi. até porque as coisas vão mudando, né? Então você tinha uma construção de um jeito, hoje você tem a construção de um outro jeito. O que a gente procura fazer é tentar, quanto empresa, olhar para onde que o mercado está caminhando, ou tentar estar um passo adiante ali nesse sentido. E em termos de produto, a mesma coisa, né? Os produtos também vão evoluindo, o mercado também vai mudando. Então, assim, a gente tem produtos que a gente vendia muito no passado, né? Porque hoje não usa tanto, porque você pegar, por exemplo, no mercado automotivo, a construção automotiva evoluiu. Então, aquele produto deixou de vender como ele vendia no passado, mas, por outro lado, abriu espaço para outros que não tinha no passado, né? Então, a gente está sempre olhando para isso, assim. A gente nunca vai construir um prédio com uma coisa só. Sempre vai ter, por mais que mude, né? Acho que Produto o produto vai ter. Você vai construir um carro, você vai construir uma casa, um prédio, o que quer que seja. Ele vai ali ter produto que vai compor aquilo ali. Pô, pode mudar a cadeia, né? Como está acontecendo, né? Então a gente a pandemia acelerou muito isso. A gente hoje tem as indústrias indo diretamente no consumidor, que não acontecia antes, né? Você tinha toda aquela cadeia redondinha. A gente hoje tem parceria com algumas indústrias que a gente faz isso para elas porque elas não têm condição de fazer, né? Então a gente está envolvido com algumas startups também, que é muito pro digital ali, para outra pegar. Então também é uma coisa que a gente aprende muito. Então a gente está sempre olhando ali para coisas que são meio disruptivas, para realmente não ficar no mais do mesmo ali, sabe? E quem que sempre tá olhando para isso? É vocês mesmos, vocês sócios, digo. Cara, geralmente eu que sou essa pessoa que traz essas coisas mais... Por fim, eu não perguntei também, a gente acabou não perguntando no final. Vocês já são sócios? Vocês já estão no contrato social? Já foi feita a passagem? Já há bastante tempo, inclusive. Ah, é? E seu pai não é mais sócio, ele ainda Meu continua pai também ainda nas divisões. Isso. Ah, tá bom, legal. Muito bem, tem mais alguma questão aí, Lucas? Cara, foi fantástico, assim, acho que foi um dos episódios mais diferentes, porque é um modelo diferente de sucessão que você passou, né? Gostei muito, foi muito bacana. Obrigado de novo aí pela participação, já deixou essa mensagem final aí para os sucessores, né? Agora é de fazer a edição lá e mandar bala nas redes sociais. Obrigado demais, valeu. Obrigadão.